Fala pessoal, hoje eu tô aqui para falar desse tema intrigante, emocionante que é a vida após a morte. Meu nome é Everton, esse é o meu canal, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva, se você não curtiu ainda, curta e fique comigo que nós vamos falar um pouco mais desse tema à luz das Escrituras. Então, quando a gente fala sobre vida após a morte, a gente precisa lembrar primeiro dos fundamentos. O que a Bíblia ensina para nós sobre isso? Afinal de contas, é um assunto que basicamente todas as religiões tratam de alguma forma, as pessoas têm ideias sobre isso, a filosofia fala disso, as ciências humanas, a ciência da saúde, enfim, é uma galera boa tratando dessa temática da morte. Inclusive, existem pesquisas hoje que tentam entender um pouco melhor isso. Recentemente a gente viu aí a tentativa de médicos de conseguirem imagens do cérebro de uma pessoa que estava morrendo e dessa forma vamos dizer, entender um pouco melhor pelo menos como funciona ali naqueles últimos minutinhos, e as imagens mostravam que as áreas do cérebro que permaneciam ali ainda acesas, ativas, estavam ligadas justamente a essa questão da memória da pessoa, o que provavelmente indique que essa ideia de que passa um filminho ali nos últimos momentos, ela seja verdadeira. Mas como pastor, é lógico, eu preciso lhe direcionar à luz das Escrituras. Afinal de contas, a Bíblia nos fala um pouco sobre isso. Ela só não detalha da forma como a gente quer, mas ela traz para nós pistas e deixa claro para nós que há de fato uma vida além túmulo. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber aí que nós temos ali o Antigo Testamento, que não dá também muitos detalhes, tanto que quando você lê ali a impressão que dá é que as pessoas até nem acreditavam muito, tinha uma visão, na verdade, diferente dessa ressurreição final. E aí a gente percebe lá que a palavra Sheol, que é usada para designar esse mundo dos mortos, ela estava muito ligada a uma coisa mais sombria, onde a pessoa estava ali. Depois, no período intertestamentário, ou seja, aquele período entre os dois testamentos, a gente vai ter uma mudança nessa percepção e a palavra Sheol, ela passa a designar o período entre a morte da pessoa e o juízo de Deus lá no final. E aí, quando a gente chega no Novo, a gente vê Jesus também usando essa palavra Hades, que é o equivalente do Sheol lá do hebraico, para designar esse mesmo lugar. O fato é que nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós não temos muita coisa. O que fala é enfático, mas nós não temos muitos detalhes como gostaríamos. Nós temos registros de conversa com Jesus entre os saduceus e os fariseus. A gente tem também ali alguma parábola que Jesus conta lá em Lucas, né, do rico e de Lázaro, que essa sem dúvida é uma das mais lembradas quando se trata desse assunto aí de vida após a morte. E aí o que acontece ali? Nós temos uma parábola que está num contexto onde trata de uma questão moral, não de uma questão doutrinária. Então eu não posso usar aquela parábola de Jesus como uma direção doutrinária sobre esse assunto. O fato é que assim, o que ela deixa claro para nós há de fato uma vida além túmulo, mas os detalhes nós não podemos nos basear somente por ali. Então há uma realidade além, é uma coisa que permanece um mistério para nós aqui desse lado da existência, mas aquela brecha que Jesus dá na parábola, obviamente, se não existisse vida além túmulo, não faria sentido nenhum. Então, o que a gente percebe? Que Jesus está mostrando para a gente esses indícios. Então já deixa claro, há uma vida depois, prestaremos conta. Aí quando a gente vê também o relato de Jesus ali com o ladrão da cruz, um deles se arrepende, Jesus diz para ele, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aquela passagem também ela pode ser interpretada de duas formas, ou paraíso sendo esse local intermediário entre, vamos dizer, esse período que a pessoa morre aguardando a ressurreição final, ou então paraíso equivalente ao céu mesmo. E aí alguns teólogos fazem a ponte com passagens de 2 Coríntios e Apocalipse para argumentar dessa forma. O fato é que assim, não dá para a gente fechar, porque tem muitas passagens bíblicas no grego ficam meio ambíguas, e aí você não vai conseguir dizer o caminho é esse 100%. Mas o que eu concordo e que a maioria dos teólogos também vão trazer cristãos é o fato de que existe essa realidade além.
você já vai estar com Cristo quando partir daqui. E diga-se de passagem, essa é a melhor parte, porque independente de sabermos os detalhes, o que importa é onde eu vou estar e com quem eu vou estar. E a Bíblia deixa claro para nós que estaremos com o Senhor. Jesus, ao fazer aquela promessa àquele homem, ele não está falando de uma coisa assim muito longe ali daquele momento, ou está falando especificamente só lá do final, mas dá a entender que já é naquele instante. Enfim, né, fica na dúvida sobre os detalhes de tudo isso. No Novo Testamento também, claro, a gente vai ver lá no livro de Atos alguns trechos, né, quando você vê Estevão ali prestes a morrer, também tendo uma visão da glória de Deus ali. O primeiro mártir do cristianismo, Estevão, então ele tem aquela visão da glória e é muito interessante observar isso, e depois ele morre tranquilo. Depois a gente vê o apóstolo Paulo também desenvolvendo um pouco da temática da ressurreição, e algumas passagens lá de Coríntios, Romanos, ele também dá a entender essa percepção da vida lá além, mas como eu falei, sem muitos detalhes, da forma como a gente quer saber. A nossa curiosidade, assim, muitas vezes olha, eu vou procurar na Bíblia aqui uma coisa que ninguém nunca viu, ou que não disse, ou um mistério novo, mas não adianta especular muito, porque você vai perceber que ela não vai dar maiores detalhes. Mas a passagem de Paulo aos Filipenses é muito interessante, quando ele fala que morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então ali já dá uma ideia para nós de que, olha, você não vai estar dormindo, porque existe a teoria do sono da alma, baseado justamente em usar a palavra dormir como sinônimo para a morte. O Antigo Testamento usa, no Novo também a gente vê, e aí você vai ter grupos, alguns cristãos e outros grupos que vão usar isso como argumento para dizer que a pessoa, na verdade, ela fica dormindo, esperando aquele dia final. Mas, sinceramente, olhando as passagens, elas dão mais a ideia mesmo de que é um eufemismo para falar da morte, né? Ele está fazendo ali, suavizando e também ao mesmo tempo só comparando, então é uma metáfora para a morte, né? Você não está dormindo, não vai ficar, embora dormir é bom, mas foge muito da lógica dos textos, principalmente esses que Paulo demonstra que estaremos conscientes, né? Então, essas são as direções que a gente vai ter nas Escrituras. Claro que cada um desses textos que eu estou mencionando aqui para vocês, se a gente fosse esmiuçar um pouco mais para falar, olha, no grego está assim, dar essa indicação, aí a gente ia precisar de um episódio para cada um desses textos, né, que são preciosos, e alguns deles eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo para você conferir na sua Bíblia depois. Mas a Bíblia, ela vai trazendo nesse sentido. A gente chega em Apocalipse, a gente chega em passagens de Pedro também, mas todas as passagens difíceis. Em Pedro a gente tem ainda a questão lá daquele trecho com os anjos caídos, que é outro tema que gera polêmica e debate também. Mas o fato que nós temos que ter certos estaremos com Cristo. E essa é a melhor parte. Então a gente percebe que essa tendência nossa a ficar muito curioso para saber detalhes é por conta da nossa própria forma de pensar. A gente tem a ideia de que, assim, eu vou estudar teologia e vou desvendar aqui altos mistérios. Não. Né? Como Chesterton dizia, a dúvida de Deus ela é melhor do que muitas certezas humanas. Né? Porque ela não é uma dúvida que deixa a gente no desespero, mas ela é a dúvida que mostra a nossa limitação e a necessidade que a gente tem de confiar em Deus, de crer em Deus e nos guiarmos por aquilo que Deus nos dá. Então a Bíblia, ela é um livro meio que provisório aqui desse lado da existência. Ela é nossa lâmpada, ela vai nos guiando até a gente chegar no nosso destino final. Mas ela também não vai falar tudo o que a gente quer saber, ela não vai desvendar todos os mistérios, porque o que é principal ela já nos traz. Então o que a gente precisa saber é que nós temos um Deus, nós temos uma esperança baseada nas promessas desse Deus. Esse Deus entregou o seu único filho para morrer na cruz por nós, e esse mesmo filho experimenta a morte e ressuscita, abrindo as portas para todos aqueles que nele crescem, passassem pelo mesmo processo e tivessem sua esperança firmada em algo real, em algo histórico, em alguém que viveu aqui, alguém que é homem e que é Deus também. Essa é a parte extraordinária da esperança de todo cristão, a ressurreição de Cristo.
é a nossa alegria, a nossa esperança. Então, por mais que a gente queira saber esses detalhes todos, por exemplo, Hebreus nos ensina que o Senhor Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Sempre fica a especulação, que tipo de corpo que Jesus tem ali assentado? É um corpo físico? É mais material? É um corpo... enfim, todo mundo fica especulando. A gente também vai ver na teologia discussões no sentido assim, olha, e nesse período intermediário eu fico só um espírito lá vagando, ou eu fico com um corpo provisório, ou eu já estou com um corpo glorificado que eu vou usar no final. Tem altas discussões, mas a gente precisa tomar muito cuidado justamente pelo fato de que, como nós não temos muitos detalhes, nós corremos o risco de especular demais. E quando uma teologia ela cai muito só na especulação, ela perde totalmente sua qualidade, sua finalidade. Então é melhor a gente construir um pensamento mais pé no chão, baseado justamente na fé, na confiança e nos guiando por aquilo que a gente tem, que dá pra gente saber no momento. Também morro de curiosidade de um monte de coisa. Eu até imagino muitas coisas, mas eu não posso usar minha imaginação como parâmetro. Eu não posso ir em busca de determinadas experiências ou alguns testemunhos que a gente vê buscar como direção. Outra coisa moderna que a gente vê, moderna no sentido assim, né, é uma discussão que é atual, que é bem recorrente, é a questão das experiências de quase morte. Você já deve ter ouvido falar, porque tem reportagens, tem livros, tem pregações, enfim, uma série de coisas. As experiências de quase morte, que a sigla é EQMs, as EQMs, elas geralmente são relatadas por muitas pessoas. Existem pesquisas sobre isso, existem livros sobre isso. Tem um pastor americano que escreveu sobre essas experiências, principalmente baseando-se na experiência de alguns cristãos. E aí alguns relatam que quando estavam ali sendo ressuscitados ali na mesa de cirurgia ou no hospital ou depois de um acidente, elas viram algo glorioso, elas viram uma luz, elas viram seres de luz, elas viram, muitas vezes alguns relatam que viram parentes que já partiram, outros relatam que foram para um lugar terrível e voltam muito assustadas. Essas experiências obviamente mexem muito com as pessoas. Os mais céticos, né, vão dizer, não, isso aí pode ser uma espécie de alucinação, pode ser o efeito das drogas, pode ser uma espécie de memória coletiva, enfim, geralmente você sempre vai ter essas duas tendências, né? O cético que duvida de tudo e aí ele vai achar que essas experiências são meramente num nível biológico, vamos dizer assim, mas que ainda não se tem muitos dados na ciência. E você tem o que crer demais, que ele não precisa de dados, de pensar, de nada. Ele simplesmente, você falou que teve uma experiência desse tipo, ele já fica arrepiado, emocionado e ele já vai fixar muito o pensamento dele naquilo ali. A gente precisa evitar sempre esses extremos. Então, assim, eu acredito na legitimidade das experiências, embora a experiência é algo individual, não tem como eu aferir isso, no sentido de que se você teve uma experiência como essa, eu não vou poder questionar porque foi uma experiência exclusivamente sua. Mas a partir do momento que a gente vê que várias pessoas tiveram essas experiências, são relatadas em hospitais e tal, e algumas muito interessantes, né, da pessoa descrever o que estava acontecendo ali durante a cirurgia, coisas que o médico falaram, tem relatos de pessoas que descreveram outras partes do hospital ali e tal. Outras religiões vão usar essas experiências para, vamos dizer assim, validar os seus ensinamentos, mas biblicamente falando, a gente nunca pode basear nossa fé por experiências particulares, por mais emocionantes que elas sejam, por mais impactantes que elas sejam, nossa fé tem que ser baseada nas Escrituras. E uma das funções da Bíblia é justamente nos guiar e nos proteger, porque se a gente fosse basear nossa fé só pela experiência, nós estaremos numa situação muito complicada, porque nossas experiências elas são, vamos dizer assim, instáveis, elas mudam, elas podem ser alteradas ou estão sujeitas a uma série de outras situações. Então, por isso que eu preciso analisar a minha experiência à luz das Escrituras. E nessas visões e nessa experiência de quase morte, se eu vi algo ou algum ser me disse algo que vai de encontro àquilo que a Bíblia ensina, eu já descarto automaticamente. A Bíblia nos alerta, né? Diz, olha, ainda que um anjo de luz apareça ou que algum outro pregue um evangelho diferente daquele, que seja anátema, como diz o apóstolo Paulo, que seja amaldiçoado. Né? E Paulo chega a dizer, olha, ainda que algum de nós, os apóstolos, pregue um evangelho diferente desse, nós não podemos nos deixar levar.
Então, acredito que haja esse tipo de experiência, acredito que elas são válidas, acredito que existe uma realidade espiritual. E como eu já falei, e depois você pode ver o vídeo aí que eu coloquei sobre fantasmas na Bíblia, né, que dá uma pinceladinha nessa parte aí. Então eu não creio num mundo fechado aos milagres, à ação de Deus e às ações sobrenaturais, mas ao mesmo tempo eu não acredito que toda experiência eu vou me guiar por elas, porque tem gente que vive em busca delas, de coisas sobrenaturais. E uma coisa que eu sempre digo, não é porque uma coisa é sobrenatural que ela é boa, não é porque uma coisa é sobrenatural que ela é verdadeira, porque a Bíblia ensina também que o diabo engana e ele é um ser sobrenatural, mas que ele se rebelou contra Deus e leva outros em rebeldia contra Deus, e ele usa os discursos mais bonitos e as experiências mais fantásticas para fazer com que as pessoas não creiam nas Escrituras. A Bíblia sempre traz esses alertas ali para nós e a gente precisa tomar muito cuidado. Então, fica aí esse ponto sobre as experiências de quase morte. E a nossa esperança está em Cristo. E ainda que Ele não tenha nos dado mais detalhes, o que importa saber é isso. O mais reconfortante deve ser isso. Nós devemos buscar ter a mesma alegria, o mesmo desejo de Paulo, de dizer, olha, é incomparavelmente melhor morrer e estar com Cristo. Paulo, a gente observa nos escritos dele e pela vida dele, que quanto mais ele foi se aproximando de Cristo, quanto mais ele foi conhecendo a Cristo e em amor experimentando isso, menos medo da morte ele teve. Ele é alguém que que a gente lê dele, quando a gente lê 2 Timóteo, que é das suas últimas cartas ali, a gente percebe um Paulo pronto para morrer, que combateu o bom combate, guardou a fé, agora eu estou indo descansar, estou indo para casa. Somente uma pessoa que de fato centralizou sua vida em Deus consegue pensar assim, viver assim e morrer assim. E essa é a parte interessante. Quanto mais a gente se aproxima de Deus e conhece a Deus, menos medo da morte a gente tem. Independente de que experiências possam vir, a gente está seguro, porque Romanos 8 também nos ensina que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa para a gente pensar aí nessa esperança. Então não fica aí procurando detalhes escondidos na Bíblia, mas se agarre com firmeza aquilo que a Bíblia já nos deixa com clareza e ela nos mostra a nossa esperança futura e a melhor coisa para qualquer cristão que é estar com Cristo. O melhor da vida eterna é desfrutar de forma mais plena o nosso Deus, nos alegrar de forma mais plena em nosso Deus, ter prazer total em nosso Deus e podermos servi-lo de fato como Ele merece, já com um corpo transformado e não mais sujeito à corrupção e ao pecado como é aqui desse lado da existência. Essa é nossa esperança, essa deve ser nossa alegria. Por isso que quando a gente vê algumas visões da glória de Deus, do céu, não de quase morte, mas a gente vê Isaías, Ezequiel, Jeremias e outros, as visões que eles têm, elas chamam a atenção mais pela glória de Deus, que vamos dizer assim, os deixa assim completamente paralisados e, vamos dizer assim, quase que desmaiados diante da grandeza, da beleza do Senhor. E ali, olha que é só uma amostra. Então, esse deve ser o nosso desejo, esse deve ser o nosso foco, né? Cristo, e ter essa alegria em Cristo. Então, se você gostou desse vídeo, se você já assistiu até aqui, né, não deixe de curtir, de compartilhar, não deixe de comentar se você já teve uma experiência parecida com essa, ou você conhece alguém que já teve uma experiência dessa, né? Deixa aí o seu comentário, deixa aí seu direcionamento, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal, que aí você nos ajuda a ir produzindo cada vez mais conteúdos. Valeu, até a próxima!